dia, meus amores. Tudo bem? Como é que passaram de ontem? Deu para descansar um pouquinho, terminar as atividades? Ontem fizemos bastante atividade de matemática, né? Nós vamos ter que pegar mais multiplicação e divisão com dois algarismos, né? Quinto ano. E tabuadinha, né? Bom, hoje nossa primeira aula de língua portuguesa, nós vamos fazer uma produção de texto. A última que a gente fez foi a produção do livrinho da Estante Mágica. Então agora nós vamos fazer a produção de texto, porém, antes da gente começar, eu vou pôr de novo essa história que vocês leram no dia da biblioteca, lendo o livrinho que queria ser lido, que é muito bacana e tem tudo a ver com o que a gente vai produzir hoje, tá? Então, eu vou botar o livrinho lá no grupo para vocês vão ler o livrinho primeiro, aí depois vocês vão pensar nessa história. Olha, imagine você como um livro esquecido em uma estante da biblioteca, sem ser pego por ninguém. Então, vocês vão pensar que vocês são um livro. Vocês estão lá na estante, tudo arrumadinho, bonitinho, mas ninguém quer saber de pegar vocês. Sem ser pego por ninguém, fica lá encostadinho, as crianças vêm, os jovens vêm, pegam outros livros e você nada, fica lá. Então, escreva em uma folha um texto contando como seria. O que faria para mudar a situação? E os seus sentimentos em relação a isso? O título já está colocado aqui, O Livro Esquecido. Então, você vai contar a história, você vai ser um narrador, você pode ser um narrador observador, que está contando a história de um livro, né? Ou você pode contar como um narrador que participa da história, o narrador personagem, né? Porque aqui ele está colocando, imagine que você é um livro. E aí você fica lá na estante esquecido. Qual é a sua sensação? Por que você fica ali? Por que ninguém quer pegar você? O que você faria para mudar essa situação? Quais são os seus sentimentos? O que você sente? Então, vocês vão começar fazendo uma introdução, onde você está, que livro você é, quem que te trouxe ali, se você foi comprado pela biblioteca, se você foi comprado pela escola, ou se você foi doado, como é que você foi parar ali naquela estante? Você pode começar explicando isso. Depois, você pode colocar como situação, como conflito, né? Como o conflito gerador, alguma coisa que acontece que ninguém quer pegar você. Ou porque você está muito escondido, ou porque você está misturado no meio de outros livros, ou porque você não é um livro novo, né? Ou porque é um livro que não é atraente para as crianças. O que acontece? Ou você está escondido em meio de livros lá que ninguém te vê. Então, você vai pensar numa situação que é o problema. Então, introdução, contando como você foi parar ali, que livro você é, por que você está ali, né? E para fechar, como que você vai resolver essa situação? Não esqueçam antes de falar dos seus sentimentos também, tá? Aí, como fechamento da história, como conclusão, como que vai ser resolvido esse problema? Ou não vai, né? Ou como que ela vai terminar? Porque toda história tem que ter um início, que você vai colocar o contexto, o que está acontecendo, colocar o conflito gerador, qual que é o problema aí que precisa ser resolvido, e vai terminar a sua história com um final. Pode ser um final triste, pode ser um final alegre,
você é o criador da história e você é o livro esquecido, ok? Então pensem e coloquem. Não pode esquecer que o título já está aí, então você não precisa inventar, tá? Não, mas não pode esquecer que tem que ter parágrafo, tá? Tem que ter a pontuação correta. Usar aquelas palavrinhas que a professora sempre coloca lá. Que palavras que eu uso para o início? Que palavras que eu uso no meio da história? Que palavras que eu uso para finalizar a história, tá? Como essa atividade é sugestão da apostila, vocês não tem espaço lá na apostila para vocês fazerem. Então, vocês vão pegar uma folha de caderno, faz o cabeçalho, a margem bem bonitinha. Depois, quando terminar a história, você vai pôr dentro da apostila, ou grampeado, ou com clips, porque aí eu quero corrigir depois a história. Bom, vocês vão usar a criatividade, a pontuação, parágrafo. Lembra, você fez uma frase, ela tem sentido completo, tá com sentido aquela frase, você já coloca ponto, já vai para outra linha, parágrafo. Em texto não se pula linha, você vai para outra linha. Sempre que você vai iniciar, parágrafo, letra maiúscula, tá bom? E evitem fazer aquelas frases longas, demoradas. Terminou, ponto, vai para outra linha, tá bom? Escrevam com clareza, leiam várias vezes para que vocês entendam e se põem no lugar de quem vai ler, porque às vezes você não lê e depois quem pega para ler não entende. Assim que vocês forem terminando, vocês vão mandando para dar uma olhadinha, tá bom? Aí se tiver que mexer alguma coisa, a professora já fala também. Tem que passar limpo, tá? Então eu vou deixar vocês fazendo, não esqueçam de ler o livrinho, ok?